futebol sempre foi o esporte do imprevisto, o drible desconcertante, o erro humano, a vitória do Davi contra Golias, através do puro caos. Mas algo mudou. Nos últimos 15 anos, a Europa parou de jogar futebol para tentar resolver um tabuleiro de xadrez humano, e o mestre de obras dessa transformação tem nome: Pep Guardiola. Dizem que ele é o maior gênio da história, mas se eu te dissesse que a maior perfeição de Guardiola está na verdade matando o futebol europeu, ele transformou o esporte em uma ciência exata, onde o talento individual é apenas uma peça de uma engrenagem fria. Hoje vamos mergulhar na jornada do homem que venceu tanto que tornou a vitória algo normal. Para entender como Pep Guardiola acabou com o futebol moderno, precisamos voltar ao laboratório onde ele foi criado. Ele não é apenas um treinador, ele é o discípulo mais radical de Johan Cruyff. Enquanto outros jogadores aproveitavam férias, Pep Guardiola estava em salas escuras estudando fitas de vídeo. Ele não queria apenas jogar, ele queria decodificar o código-fonte do esporte. Pouca gente sabe, mas o fim da carreira de Pep como jogador foi um retiro espiritual no México. Ele foi para lá apenas para ser treinado por Juan Malillo, o mestre do jogo de posição. Dizem que eles passavam madrugadas inteiras desenhando táticas em guardanapos. Pep não estava lá pelo dinheiro, estava lá para aprender a controlar cada centímetro da grama. Ele voltou para a Europa com uma ideia perigosa, a de que o futebol poderia ser totalmente controlado. E esse foi o início do fim da imprevisibilidade. Antes de Pep, o Barcelona era um gigante adormecido, sob a sombra do Real Madrid. Na temporada 7 e 8, o Barça terminou em terceiro, 18 pontos atrás do rival. O vestiário era comandado pela magia, mas faltava disciplina. Foi então que Joan Laporta tomou a decisão mais arriscada da história do clube: promover o treinador do time B, que até então estava sendo campeão da terceira divisão espanhola. Benvinguts a aquesta temporada. Benvinguts a casa vostra. Apreteu-vos os cinturons, que ens ho passarem bé. Guardiola não chegou pedindo reforços galácticos não, ele chegou com uma foice. Na sua primeira semana, ele anunciou Ronaldinho, Deco, Samuel Eto'o, que não faziam parte de seus planos. Ele queria acabar de vez com o ego do time. O mundo conheceu o verdadeiro tic-tac, mas não era apenas passes, era a ocupação racional do espaço. Guardiola encontrou em Lionel Messi sua arma de destruição em massa, mas repare, ele tirou Messi da ponta e colocou como falso 9. O resultado? 91 gols em apenas um ano. Acho que deu certo, hein? O nome dado a esse futebol belíssimo de Guardiola era tic-tac, mas para quem estava dentro de campo, o nome era outro: asfixia. O sistema de Guardiola não era apenas sobre passar a bola, era sobre tirar do adversário oxigênio, a esperança e, por fim, a dignidade. O futebol europeu estava prestes a testemunhar sua execução mais perfeita no dia 28 de maio de 2011. O palco, o Wembley. O adversário, Manchester United de Sir Alex Ferguson, até então o treinador mais vitorioso de todos os tempos. Não era apenas uma final de Champions, era o choque entre o Velho e o Novo Testamento do futebol. O United tentou lutar, Rooney até chegou a empatar o jogo, mas foi um espasmo de resistência em meio a uma tortura tática. O Barcelona de Pep transformou o gramado de Wembley em um labirinto onde a saída era inexistente. Xavi e Iniesta não passavam a bola, eles teciam uma teia. Messi não corria, ele flutuava entre as linhas de uma defesa que até aquele dia era considerada a melhor do mundo. A tensão era palpável no ar, não era um jogo de lá e cá, era um monólogo. A cada triângulo formado, a cada vez que o Messi recuava para ser o falso 9, o United morria aos poucos. Ferguson, no banco de reservas, vivia um pesadelo que nunca imaginou. As câmeras flagraram um grande momento que se tornou lendário. As mãos do escocês, o homem de ferro, o dono da Inglaterra, estava tremendo. Ele não tremia de medo, mas era de impotência absoluta. Ao final daquele 3-1, que poderia facilmente ter sido 6, Ferguson deu uma declaração que mudaria o status de Guardiola para sempre. Ninguém nunca nos deu uma surra dessas. Eles te colocam naquele carrossel e te deixam tonto por tantos passes. Para muitos, esse foi o maior título da carreira de Pep, não só pela taça, mas por esse feito do maior treinador da história ter admitido que o seu futebol agora era o do momento. Ali naquele gramado inglês, Guardiola não apenas venceu uma Champions, ele encerrou uma era.
Em 2013 ele assumiu o Bayern de Munique, um time que já era perfeito. O que ele fez? Mudou tudo. Ele transformou o lateral Philipp Lahm em volante, ele exigiu que o goleiro Manuel Neuer jogasse como líbero. Com isso o Bayern venceu a Bundesliga com recordes. Mas algo que a torcida alemã estranhava era que o futebol vertical, o marcador, estava se tornando um jogo de posse espanhol. Lewandowski se tornou um monstro nas mãos de Pep, mas as eliminações de Champions contra rivais espanhóis mostraram a falha. Quando o sistema enfrenta o puro talento individual e a defesa baixa, Pep parecia se perder em seus próprios pensamentos. A Inglaterra riu dele no primeiro ano. Diziam que seu estilo não aguentaria o frio e a força física da Premier League. Mas Pep não se adaptou à Inglaterra. Ele obrigou a Inglaterra a se adaptar a ele. Gastou bilhões? Sim, mas construiu a equipe simplesmente mais dominante da história. Seu convívio com Kevin De Bruyne é o retrato dessa filosofia, exigência absoluta. No City ele atingiu simplesmente o nível de deus da tática. Seus rivais, Klopp, Arteta, todos começaram a copiar seus movimentos. Laterais que entram pelo meio, goleiros que armam, e hoje em dia simplesmente a gente vê todas as equipes europeias adaptando-se a esse futebol que basicamente Guardiola inventou lá em 2016. É aqui que o futebol começa a acabar. Nenhuma história sobre Guardiola está completa sem falar do seu maior adversário, Jürgen Klopp. Se Pep é o arqueiro da ordem, Klopp é o mestre do caos. Essa rivalidade não foi apenas por pontos, foi uma guerra filosófica que definiu a última década. Klopp forçou Guardiola a evoluir. Ele mostrou que se você atacar o sistema de Pep com velocidade, selvagem e pressão suicida, a máquina trava. Wait, no, what? Did 4 Premier Leagues in a row? That's the reason why! Ridiculous responsibility, my friends! Por anos, vimos o City e o Liverpool transformarem a Premier League em uma corrida espacial. O nível subiu tanto que os outros 18 times pareciam amadores. Guardiola teve que aprender a sofrer. Ele teve que injetar um pouco de pragmatismo na sua perfeição. Mas repare, mesmo nessa rivalidade, Pep venceu pelo cansaço. Ele forçou o Klopp a jogar o jogo dele, até que o Liverpool não conseguisse mais manter o nível e o ritmo humano exigido pela máquina de Manchester. Durante 7 anos, o Manchester City foi o melhor time do mundo, em tudo, menos aquilo que importava para os críticos. A Champions League se tornou o fantasma de Guardiola, até porque o City não tinha conquistado nenhuma taça ainda. A cada eliminação, a narrativa era a mesma. Pep pensa demais. Manchester City 2. Ele tentava inventar uma nova tática em jogos decisivos e acabava sabotando a própria criação. O mestre do controle estava perdendo o controle do seu próprio legado. A final de 2023 não foi um balé que Pep imaginava, foi uma guerra de nervos. A Inter de Milão, um time operário comparado ao bilionário City, travou a engrenagem. O roteiro de terror parecia estar se repetindo. A tensão em Istambul era sufocante. Milhões de dólares, anos de críticas e a sanidade de um gênio estavam em jogo a cada troca de passe de Rodri e De Bruyne. Quando o apito final soou, o mundo viu um Guardiola diferente. Não era a soberba de quem venceu com facilidade, mas a exaustão de quem finalmente completou o quebra-cabeça. Com esse título, ele zerou o futebol de clubes. Ele provou que com o tempo e dinheiro, seu sistema é invencível. Mas fica a pergunta, ao conquistar a Europa da forma mais calculada possível, ele nos deu o ápice do esporte ou nos mostrou que o final do jogo é sempre o mesmo? O sistema não aceita falhas humanas, e Pep pode ser frio. Zlatan Ibrahimovic disse que Pep era um filósofo que o ignorava. Samuel Eto'o sentiu o mesmo. Recentemente, João Cancelo, peça-chave, foi dispensada em dias por discordar do mestre. Para Guardiola, o jogador é um funcionário do espaço. Se o ego cresce, o sistema o expulsa. Há momentos de humanidade, mas eles são raros. Suas saídas do Barça e do Bayern foram marcadas pelo esgotamento. Ele consome a si mesmo e aos seus jogadores. Ele não sai quando o time está mal, ele sai quando a perfeição não há mais para evoluir. Aviat, que a mim não perdereu mai.
Então qual é a fórmula? É apenas tática? É dinheiro? Ou é a sua capacidade obsessiva de acolher o elenco sob uma ideologia quase religiosa? Pep Guardiola não apenas treina times, ele reprograma o DNA do esporte. Ele acabou com o futebol europeu porque tirou simplesmente o direito de ser desorganizado. Hoje, para vencer, você precisa ser uma máquina, e máquinas não sentem a paixão que nos fez amar o futebol no início. Guardiola é o maior vilão ou maior herói? Ele salvou o futebol com beleza ou matou com excesso de controle? A resposta está sempre nos próximos 90 minutos de um jogo, onde no final as peças de Guardiola quase sempre ocupam o lugar certo. Chegamos ao fim da nossa jornada. Vimos o Pep que serviu das cinzas de um Barcelona festivo, ao Pep que colonizou a Alemanha e o Pep que situou a Inglaterra. Mas afinal, qual é a fórmula mágica? É o dinheiro de Abu Dhabi? É a tática revolucionária? Ou é algo mais sombrio?